Olá, hoje nós vamos conversar sobre engenharia de manutenção em rede pública pela Rádio e TV Câmara de Bauru. Você também assiste esse programa depois na íntegra, na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos que todos os programas estão lá disponíveis para vocês. Nós recebemos a visita do Murilo Pinheiro, ele é presidente da Federação Nacional dos Engenheiros e do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, categoria que representa 230 mil profissionais somente aqui no nosso estado Bandeirantes. E quem o acompanha e traz para a gente na visita é o Marcos Vanderlei Ferreira, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui de Bauru. Obrigado por nos visitar. Nós que agradecemos. A gente não marcou isso, infelizmente, mas fatalidades acontecem porque o ser humano erra. Nós estamos gravando aqui praticamente no ambiente emocional de novo, infelizmente, de uma tragédia acontecida no estado do Ceará, em Fortaleza. E a gente começa com a discussão de um seminário que já estava programado aqui em Bauru. Nós gravamos com o Marcos especificamente sobre essa questão dessa demanda, porque também temos problemas aqui na nossa cidade de porte médio, infelizmente, no centro do estado de São Paulo. Por que os prédios caem? Eu acho que aí tem uma questão de manutenção, tem uma questão de fiscalização, tem uma coisa, tem um conjunto de fatores, não é? Conjunto de fatores. Não dá para a gente analisar uma queda de um prédio e falar assim, não, ele caiu. Não, você vai precisar analisar um por um. Agora, eu acho que é fundamental o que nós estamos discutindo aqui, é a engenharia de manutenção. Eu acho que a manutenção, a fiscalização periódica, tudo isso traz uma segurança para o morador, para o cidadão e para o próprio governo municipal. Aí o senhor falou com a gente aqui antes de gravar de uma questão fundamental, por uma série de razões da mentalidade do setor público, se não em todo, em boa parte dela, infelizmente. Nós falamos em engenharia ligada à Secretaria de Obras, de construir e não de setores específicos, estruturas públicas para fiscalizar e manter. Sem dúvida. O que eu estava colocando, por exemplo, é o seguinte, isso não é uma crítica, né? Isso é uma constatação. Nós não conhecemos nenhum presidente da República, governador ou prefeito que inaugura uma manutenção. Não é? A manutenção seria considerada uma coisa corriqueira que deve acontecer. Agora, a gente, através de um grande trabalho que nós fizemos, uma discussão, nós temos um projeto chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. E nesse último projeto, nesse último trabalho que nós fizemos, nós abordamos a questão da engenharia de manutenção. Por quê? Nós entendemos que é possível e que seria interessante que as prefeituras, o governo federal também, o governo estadual e federal, que tivesse uma área, uma secretaria, por exemplo, chamada Secretaria de Engenharia de Manutenção, aonde você teria o histórico de cada ponte, de cada viaduto, de cada barragem, de cada obra de arte da prefeitura, os prédios da prefeitura e, obviamente, aí podia expandir, criando também, junto aos profissionais, a inspeção periódica nos prédios particulares. Cada um deles teria que apresentar a sua inspeção, apresentar como é que está. Eu sei que aqui em Bauru, é uma cidade que já tem um avanço muito grande tecnológico, tem uma discussão, tem uma associação muito forte, tem um sindicato nosso aqui, a Delegacia Sindical de Bauru, que atua firmemente. Nós sabemos que já tem uma lei que trata disso. Só não tem uma lei municipal, que você deveria ter aí, por exemplo, a Secretaria de Engenharia de Manutenção. E se você me permite avançar um pouco mais, por exemplo, quando tem a queda de um prédio, de um viaduto. Por exemplo, nós tivemos lá em São Paulo aquele viaduto que atravessa a Dutra, que vai para a Dutra. Para achar, me perdoe a franqueza, mas para achar a planta foi muito difícil. Por quê? Você não tinha um responsável. Você tinha uma dificuldade enorme. Hoje nós não somos mais um país de jovens, né? Então, naquela época, um país novo, você fazia um viaduto, falava, bom, esse viaduto vai durar. Na verdade, eu acredito que seria importante que tivéssemos diagnóstico, tivéssemos a inspeção de cada um desses viadutos, pontes e assim por diante, porque traria também a tranquilidade, a segurança para o cidadão de estar ultrapassando, estar
entrando naquele viaduto à noite, na chuva, num tempo mais adverso, sabendo que aquilo ali está completamente seguro. Por que a gente pensa isso? Porque eu acho que quando você olha e diz o seguinte, aquele viaduto que caiu lá em Brasília, por exemplo, ficou um tempo enorme para ser arrumado e ainda não está completamente pronto. Imagine que se tivesse a manutenção daquilo, seria outra questão. Ia prestar a presença do Marcos aqui para que a gente pudesse localizar o nosso papo para mostrar para você que está em casa, caso eventualmente não conheça desse histórico, que infelizmente essa relação com obras públicas estruturais ou não, nós não, que as questões particulares também não tenham as suas irregularidades, elas também pertencem à nossa realidade. Nós tivemos problemas com prédios aqui no tempo, com intervenções. Tivemos 2 problemas aqui em edifício, mas graças a Deus não houve ruptura, né, da estrutura, não houve um colapso. Ela foi reparada antes de ocorrer aí um acidente aí desse porte, né, de desabamento. Agora, isso ocorreu porque foi feita uma vistoria antecipado. Se tivesse deixado, se não fosse o síndico ali para resolver o problema, porque aí a coisa teria rompido toda essa estrutura, né? Esses problemas, eles são de responsabilidade do síndico. O síndico nos prédios particulares, eles são os grandes responsáveis. Se eles notam alguma coisa, tem que estar procurando uma solução. Tanto é que esse seminário que nós estamos fazendo hoje, nós fizemos convite para a Associação dos Síndicos para mostrar para eles a responsabilidade até onde vai do síndico. Os prédios, parece óbvio, mas deveriam ter um sistema de inspeção com alguma periodicidade que fizesse parte do calendário das despesas fixas dele ao longo do tempo. Então, a Prefeitura ela tem essa lei 4.444, que ela prevê a vistoria a cada 3 anos, de todas as áreas de engenharia. Engenharia mecânica, se tiver elevador, outros equipamentos, a engenharia civil para ver a estrutura, a engenharia elétrica para ver a parte elétrica e a engenharia de segurança junto com o corpo de bombeiro, que faz a vistoria no sistema de combate a incêndio. Então essa lei já está em vigor, já vem sendo feitas essas vistorias. Agora, todo problema que surge numa edificação, né, se for num condomínio privado, é o síndico que está ali direto, ele que acaba assumindo toda a responsabilidade, né? Numa dimensão da metrópole, por exemplo, em São Paulo, se você imaginar a quantidade de alças, viadutos, enfim, obras de arte que tem disponíveis na cidade com essas realidades aqui, as pessoas vão ficar bastante assustadas. Sem dúvida. Por isso, até essa nossa discussão. Por exemplo, esse seminário que deu origem a esse caderno, Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, que fala sobre engenharia de manutenção, que eu quero passar às suas mãos para que você possa depois dar uma olhada. Esse foi fruto de vários seminários que nós discutimos. E aí, a ideia, qual foi? Nós teríamos que ter a condição de avaliar tudo isso que nós temos lá. Então, por exemplo, você pegar a cidade de São Paulo, pegar o estado, né? Pegar a cidade de São Paulo, aquela quantidade de obras de arte, viadutos, como você mesmo diz, pontes e tal, nós teríamos que ter um diagnóstico de cada um. Eu acho que isso não é, depois que você fizer, a manutenção disso, a manutenção até da própria inspeção, é super trivial. Não é uma coisa que você fale, nossa, nós vamos gastar, não. Nós vamos gastar muito se nós fizermos a recuperação. Por exemplo, aquele viaduto, como eu disse lá, da Dutra, nós gastamos 90 e tantos % a mais do que gastaria se tivesse feito manutenção com tranquilidade.
Essa realidade em geral da experiência dos senhores, ela se aplica aos outros casos? É a manutenção, chamada corretiva, preventiva, enfim, que a gente usa no jargão, se ela for adequadamente aplicada para essas estruturas públicas no tempo, com controle histórico, o poder público não assimila que o custo disso dentro da dotação orçamentária dele, diluído no tempo, é muito inferior à intervenção final. Muito inferior, muito inferior. Se adotar essa postura da manutenção, de você fazer uma inspeção periódica e dar manutenção, você vai gastar muito menos. O poder público gasta menos, o cidadão deixa de... esse dinheiro podia estar em outras, ser destinado em outras coisas mais importantes. E acho que seria fundamental para a prefeitura, a segurança própria do próprio prefeito. É ele olhar as manutenções, ele acompanhar isso, ele acompanhar as inspeções. Ou ter alguém especificamente com essa incumbência e responsabilidade. Exatamente, porque se você deixar, esse negócio se perde, né? Se nós pensarmos assim, não, nós já tivemos essa discussão, então todas as secretarias, elas têm uma área de manutenção. Só que a área de manutenção, ela é muito ínfima no contexto daquela secretaria. Então, ninguém faz aquela manutenção. A manutenção fica lá, dizendo que um dia tem que ser feita. Quando você tem uma área específica para isso, ele tem não só a dotação, como a obrigação de fazê-lo. E de apresentar um diagnóstico, sei lá, anual, mensal, de como é que estão as estruturas, como é que estão todo esse contencioso da prefeitura. Marcos, então, a partir desse raciocínio que o presidente nos traz, temos um aprendizado, no mínimo, que vale para Bauru, para replicar para as outras cidades aqui, de que, além dessa questão da estrutura, de ver se o nosso orçamento, especificamente, junto à questão das dotações orçamentárias, está garantindo esses valores ao longo do tempo, porque são rubricas específicas que precisam ser alocadas lá. Exatamente, por isso... Senão ficamos com a lei e não temos os recursos. E agora, Bauru tem a lei, né? Mas por isso nós convidamos aí 40 municípios para estar participando desse seminário, que é justamente para alertar os prefeitos aí da região a necessidade dessa engenharia de manutenção. As anomalias, em geral, as mais clássicas, elas são repetitivas, infelizmente, para fazer essa decisão, mas dessa descrição. Nós temos aqui, por exemplo, para lembrar o bauruense, mas que está nos assistindo, está se perguntando dos nossos viadutos aqui. Temos um histórico recente de viadutos com algumas décadas de uso e obras não duram para sempre, muito menos se não tiverem manutenção corretiva. Sem dúvida. Eu acho que nós temos que estar pensando nisso com muita seriedade. Então, por exemplo, nós temos viadutos que abrem, não é? Que eles têm um vão, começam a abrir o vão. Se você tiver os caminhões passando sobre ele, imagina o que pode acontecer. Então, eu acho que a manutenção dá uma segurança muito grande para tudo e gasta muito menos. Murilo, a engenharia, que evoluiu muito do ponto de vista da tecnologia para sistemas de cálculo e elaboração dos projetos, ela também no tempo, para emprestar a experiência do senhor, evoluiu na mesma dimensão do ponto de vista dos métodos construtivos ou dos materiais? Sem dúvida. Nós temos a engenharia de ponta no mundo. Aqui no Brasil nós temos engenharia de ponta. É possível, através de equipamentos e tal, distinguir e fazer uma manutenção perfeita, saber como é que está, como é que estão os materiais lá, como é que está o viaduto, como é que está a ponte, como é que estão as obras de arte como um todo. É possível ser feito. E talvez um gasto muito pequeno. O Marcos nos acompanha aqui há um bom tempo, a gente troca informações para poder transferir do ponto de vista da nossa missão pública. Ele bem sabe de várias experiências de discussões, inclusive com seminários internos, o Sindicato de Engenheiros em específico, além de outras entidades, realizam encontros específicos, inclusive com os prefeitados, que em 2020 tem eleição novamente, num calendário permanente, de questioná-los sobre planos, por exemplo, de regularização, não só fundiária, mas construtiva. Bauru tem, como muitas cidades, a gente contava do dado, mais da metade da cidade chamada clandestina. Não é possível você organizar o espaço urbano com um dado desse. Aí entra a relação com o Promore, por exemplo. Eu estou falando isso porque não imagino quem está do lado de lá esteja nos ouvindo que, infelizmente, não tenha adotado a ideia de fazer uma gambiarra em casa sem chamar o engenheiro.
Isso é bastante comum, né? Para esse tipo de serviço, então nós temos na Delegacia de Bauru o Programa de Moradia Econômica, que orienta os proprietários, né, com engenheiros e arquitetos, prestando toda a assistência técnica para uma construção segura e econômica, né? Porque muitas vezes a utilização só do pessoal de obra, eles acabam excedendo em algum tipo de viga, de pilares, de materiais. E aí o profissional faz a coisa economicamente e com segurança, né? Que ele não vai ter problema no futuro. Além da documentação que é entregue já toda registrada na prefeitura, tudo pronto para dar entrada no cartório. Então, e a economia que faz, né, de material. As cidades pequenas, no caso do estado de São Paulo e Minas Gerais, seriam centenas delas, né, sem erro do rigor da menção. Elas podem alegar que não teriam condições estruturais para ter lá uma secretaria específica dessa área. Que alternativa o senhor veria, por exemplo, a relação com as entidades de classe, com convênios específicos para poder suprir eventualmente essa demanda em municípios muito pequenos? Claro que é possível que a gente faça. Se a prefeitura, por exemplo, não tiver condição, nós fazemos um convênio, se quiser fazer um convênio conosco, com o sindicato. Eu acho que é importante isso, eu acho que pode ajudar muito. Agora, tem uma ideia também para as pequenas prefeituras, elas não precisavam montar, por exemplo, uma secretaria com pessoal novo e tal. Ela pode tirar um de cada uma, sabe, aquele que mexe na manutenção em cada secretaria e monta essa secretaria de uma forma muito mais simples, mais eficaz, com resultado. E a gente pode prestar um auxílio, sem dúvida nenhuma, através de um convênio, através de consultas a nós, engenheiros profissionais dessa área. Sem ser detalhista, mas sem deixar de comentar para as pessoas, obviamente, não confundirem, sobretudo os leigos. Quando a gente está falando dessas estruturas, sobretudo no poder público, a gente não está falando de ataques a pequenas reformas, não é fazer aquele ponto de tomada adicional da energia elétrica, a instalação do ar-condicionado. Pensar do ponto de vista estrutural de conteúdo. Né? Verdade. Agora, muitas intervenções relacionadas à questão elétrica, já que a gente citou aqui, também causam acidentes, não são só prédios que caem e viadutos que abrem vãos. É outra área deficiente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que aqui em Bauru tem alguns exemplos nesse trabalho. Nós temos a diretoria aqui da Delegacia Sindical de Bauru, que tem um trabalho, tem o Kirchner junto com o Marquito, junto com o Pagani, junto com toda a equipe, com o Alberto. Eles têm feito um trabalho também na questão dos fios, né? Dos fios nas ruas, que Sim. Os fios que estão sobrando. Com resoluções em desacordo com o que normatiza a ANEEL. Então, isso são coisas que precisam ficar atentos. Né? Agora, a questão da energia num prédio é a fiscalização. Quando você faz a fiscalização da parte civil, você precisa necessariamente também fazer da parte elétrica. Porque um curto também pode ocasionar um problema muito sério, né? Um incêndio, assim por diante. Sr. Murilo, muito obrigado da visita do senhor aqui com a gente. Para nós é uma missão pública poder comentar e dar espaço e discutir as relações, sobretudo nessas áreas que interferem em toda a nossa comunidade. Eu que agradeço e queria parabenizar o espaço, a forma com que vocês trabalham nessa interligação de rádio com TV, com as redes sociais, uma coisa brilhante. Parabéns, gostei muito de estar aqui. Acho que esse trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho que nos orgulha a todos, cidadãos brasileiros. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e reforçando aí, vamos estar sempre à sua disposição aí para discutir os assuntos que criam problema aí para a nossa cidade. Então, o sindicato está aí para estar ajudando aí na resolução dos problemas.
Ok, muito obrigado. Se você vai construir, lógico, procure um engenheiro e contrate um projeto. Se vê uma trinquinha, uma infiltração na sua casa, procure um engenheiro para você poder resolver o problema na origem. Depois que despencar, não adianta brigar com o vizinho. Até o nosso próximo encontro.